Olá, paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos ao canal Escatologia, Princípio do Fim. Vamos falar hoje sobre a profecia de Daniel, sobre o bode e o carneiro. O que significam esses dois animais na profecia? Daniel na Babilônia. É interessante que Deus dá a visão ao profeta, ele estando ainda no Império da Babilônia, falando sobre o império que viria a conquistar a Babilônia e também o império que conquistaria o império que conquistou a Babilônia. Vamos dar uma olhada nessa história que o Senhor mostra a Daniel, um futuro ainda um pouco ali, não tão distante de Daniel. Diz assim o capítulo 8, versículos 1 e 2. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. Então essas informações aqui de Daniel são importantes porque ele está declarando que a visão levou ele para a cidadela de Suzã. Suzã é uma cidade que fica, como diz aqui, na província de Elão. Elão é a Pérsia, futura Pérsia, futuro império persa que se instalaria e faria a sua capital em Suzã, que é o Irã, atual Irã hoje. Porém, Daniel está ainda sob o reinado do rei Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, portanto, ainda no reinado da Babilônia. E Deus mostra aqui, levando ele na cidade de Suzã, a cidade que viria o próximo império, o Império Persa, que é na província, como está aqui, de Elão. O bode e o carneiro é um apontamento para o anticristo. Lá na frente nós vamos ver isso com mais detalhes. Aqui está Alexandre o Grande, ali Grécia, onde é a Grécia, o mapa da Grécia, no mapa mundi. E aqui o reino de Dario, na Pérsia, junto com Ciro o Grande. Daniel 8, do 5 ao 7, diz assim: Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre a face de toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé, diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Vi-o chegar perto do carneiro, e movido de cólera contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres. Não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. Aqui nós já vemos informações importantes, porém estão escondidas. Diz aqui, um bode vinha do ocidente. Bode é um animal. Animal normalmente simboliza um reino. Então aqui já seria um reino do ocidente, que vem na forma de um bode sobre toda a face da terra, conquistando tudo, mas sem tocar o chão, ou seja, com muita velocidade. E ele tinha um chifre notável entre os olhos, um só. Chifre significa rei, poder. Então esse bode que simboliza um reino, tinha um chifre que simboliza um rei, sobre ele comandando esse reino. E ele se dirigiu a um outro animal, a um carneiro, que tinha 2 chifres. O carneiro aqui já simboliza outro reino, e que esse outro reino era dominado com 2 reis. É isso que a profecia está apontando. Porém, apesar de ter 2 reis dominando este reino, o primeiro venceu com toda a sua força, venceu o carneiro, e o carneiro não tinha como
se livrar do poder do bode. E o bode o pisou aos pés. Então aqui, como já apontamos no slide anterior, está o bode simbolizando Alexandre o Grande, e aqui embaixo as figuras de Dario e de Ciro, que eram os reis da Pérsia. Lembrando que isto é uma visão. Ainda não tinha os reis da Pérsia dominado Babilônia. Daniel está ainda na Babilônia, tendo uma visão do que aconteceria com a Babilônia e depois o que aconteceria com a Pérsia. Veja que a visão vai longe, né? A explicação da visão está em Daniel 8, 20, 21. Não deixa dúvida, né? É um anjo explicando para Daniel. Aquele carneiro que viste, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia, Ciro e Dario, né? Aqui entre parênteses o que eu coloquei. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. No caso aqui, Alexandre o Grande. Aí aqui eu grifei a palavra bode peludo, e nós vamos ver essa referência em Gênesis 25, 25, a primeira parte do versículo, que vai falar sobre o nascimento de Esaú. E diz assim: o que saiu primeiro era vermelho e todo peludo, como um manto de peles, e chamaram-no Esaú. Eu vou deixar só essa informação aqui de peludo, juntamente com o bode peludo aqui de Daniel 8, mas nós não vamos entrar em muitos detalhes agora. Vamos deixar um pouco mais para frente, não sei se ainda nesse vídeo, nesse estudo, mas falaremos um pouco mais disso mais para frente. Mas aqui está dando uma dica, né, da questão do fim dos tempos. A questão do bode peludo com Esaú, o povo de Esaú, né, de onde pode estar ali também o surgimento do anticristo no fim dos tempos. Grécia e Medopérsia. Então aqui Daniel descreve a conquista do rei Dario na Pérsia por Alexandre o Grande. Mas temos que levar em conta que, como ele está ainda no reinado da Babilônia, teria que primeiro ter a conquista então da Pérsia à Babilônia. A Pérsia deveria conquistar a Babilônia primeiro, para que ela possa depois ser conquistada pela Grécia, correto? Isso é uma questão de lógica, né? Então Deus já está mostrando 2 conquistas à frente que ainda aconteceria. Daniel está vivendo ali por volta do ano 530 e poucos antes de Cristo, na Babilônia. E Ciro o Grande, juntamente com Dario, conquistam a Babilônia em cerca de 539 antes de Cristo. E Alexandre o Grande conquista a Medopérsia em 333 antes de Cristo. Ou seja, está se falando aí de uma profecia com um tempo ali até esse momento de uns 200 e poucos anos, mais ou menos. O bode, Grécia, vai para cima do carneiro, Média e a Pérsia, e o derrota. Então aqui está a figura, né, do bode com um chifre só, derrotando o carneiro que tem 2 chifres. Invencível Alexandre o Grande. Ele já vinha conquistando outras nações antes de chegar até a Pérsia. Então, por isso que diz que o bode vinha do ocidente sem tocar o chão, e ninguém podia livrar a Pérsia da mão desse bode, porque ele estava conquistando não só a Pérsia, mas todos os outros países ali à sua frente. Nessa época que Alexandre o Grande estava dominando e querendo conquistar a Pérsia, em Jerusalém tinha um sumo sacerdote que se chamava Jadua, e o irmão dele se chamava Manassés. E este se casou com uma samaritana chamada Micasses, que era filha de um governador de Samaria, chamado Sambalate. E este Sambalate ele tinha um bom relacionamento com o rei Dario da Pérsia. Porém, esse casamento entre judeu e samaritano não era muito bem visto pelos judeus, porque os judeus não consideravam os samaritanos como judeus. E, na verdade, os próprios samaritanos, quando lhe convinham, eles diziam que não eram judeus. E depois, quando convinha, dizia que eram judeus.
samaritano tinha essa situação e os judeus que eram fiéis em dizer sempre, né, seja com dor ou não, diziam que eles eram judeus, sofrendo ou não. E também porque Samaria, na conquista dos assírios, foi se misturado muitos povos ali, muitos casamentos misturados. Então, os judeus os consideravam impuros. E devido a muitas confusões entre eles, eles não se davam. E isso foi até o tempo de Jesus. Sabemos daquela história de Jesus com a samaritana, que tem esse diálogo, né? Que judeus não se comunicam com os samaritanos. Por conta desse pano histórico todo. E como eles estavam sob o domínio persa, havia um acordo, um juramento que eles tinham feito ao rei Dario, que seriam fiéis ao rei Dario. E devido ao histórico que Deus sempre ordenou que o povo casasse somente entre si e não com povos diferentes, e isso pode ter sido também um dos motivos que eles foram levados cativos recentemente, né? Tinha se passado ali 200 anos, digamos assim, pelos babilônios. Então, eles não queriam ser levados de novo cativos, porque Deus poderia estar não gostando desses casamentos, entre até sacerdotes com samaritana, sacerdotes judeus com samaritanos, e eles estavam receosos que isso poderia irritar a Deus. Então os judeus pediam a Manassés que enviasse sua esposa de volta para Samaria, se divorciasse dela. Porém, ele não aceitou essa ideia. Ele foi conversar com seu sogro, que era o governador de Samaria, e o seu sogro falou: fica tranquilo, vem para cá, vem para Samaria então, fica tranquilo que o rei Dario vai cuidar da gente. E assim aconteceu, ele foi para lá e ficou junto com os samaritanos. E nesse meio tempo, Alexandre está conquistando Tiro, a cidade de Tiro. E ele envia uma carta para Jerusalém para receber apoio do sacerdote, para que ele falasse com o povo e ter o apoio de Jerusalém contra Dario. Porém, devido àquele juramento que mencionei, o sumo sacerdote responde por carta, né, ou para o enviado, o mensageiro de Alexandre, que ele, o sumo sacerdote, não poderia dar uma resposta positiva a esse pedido a Alexandre, porque ele tinha um juramento de que eles não levantariam espada contra Dario, um juramento diante de Deus. E certamente eles tinham em mente, quando falaram isso, do episódio em que Josué entra em acordo com um povo, faz uma aliança de que esse povo não seria atacado, os gibeonitas. Mas lá na frente, Saul quebra essa aliança e ataca os gibeonitas. E por causa dessa quebra, dessa aliança, Deus joga uma praga no tempo do rei Davi. Uma praga sobre o povo. Então, certamente eles têm essa informação na mente para aqui estar negando de cortar o pacto com Dario. E aí Alexandre, sabendo dessa informação, que o mensageiro chega de volta e dá essa informação para ele, ele se enfurece e decide atacar Jerusalém. Então ele marcha e chega até os portões de Jerusalém. E nesse momento, o sacerdote Jadua tem um sonho. Ele tem um sonho em que Deus diz para ele que ele abra os portões para o exército de Alexandre o Grande. Olha que teste para o sumo sacerdote. Porque ele abrindo os portões para alguém em que ele negou a ajuda, ele devia estar pensando que ele ia morrer. Mas ele obedeceu. Ele obedeceu o sonho, entendeu que era um sonho do Senhor Deus, e ele obedeceu, sem saber o que aconteceria. Simplesmente obedeceu ao Senhor. E o interessante é que, bem antes do sacerdote ter este sonho, muito tempo antes, Alexandre o Grande teve um sonho. Ele teve um sonho em que ele viu a figura de um sacerdote que era a figura do sacerdote judeu, com as vestes de um sacerdote judeu,
Mas o sacerdote Jadua não sabia disso. Alexandre teve esse sonho enquanto ele estava ainda na Macedônia, praticamente no início do seu reinado. E essa informação nós temos não diretamente da Bíblia, mas do historiador Flávio Josefo, que vai nos contando um pouco mais de detalhes sobre esse pano de fundo da história judaica com Alexandre o Grande. E a história nos mostra que quando Alexandre o Grande chega, ele vai sozinho até o encontro do sumo sacerdote. E chega perto do sumo sacerdote, ele simplesmente se ajoelha. Ele se abaixa e reverencia o sacerdote e começa a adorar a Deus, ao Deus do sumo sacerdote. Olha que coisa interessante. E o seu general Parmênio, que vinha junto com Alexandre o Grande também preparado para destruir Jerusalém, porque essa era a ordem que Alexandre o Grande tinha dado a todo o povo até então, ficou sem entender e perguntou para ele: Alexandre, todos se prostram a ti e agora você vem e se prostra a esse sacerdote judeu? O que aconteceu? E aí Flávio Josefo nos diz que Alexandre respondeu assim para ele: não é a ele, o sumo sacerdote, que adoro, mas é ao Deus de quem ele é ministro. Pois quando eu ainda estava na Macedônia e imaginava como poderia conquistar a Ásia, ele me apareceu em sonhos, com estes mesmos hábitos, com estas mesmas roupas, e me exortou que passasse o estreito do Helesponto, e garantiu-me que ele estaria à frente do meu exército e me faria conquistar o império dos persas. Eis porque jamais tendo visto antes a ninguém revestido de trajes semelhantes aos que ele me apareceu em sonho, não posso duvidar de que foi por ordem de Deus que empreendi esta guerra e assim vencerei Dario. Olha que história interessante. E aí Alexandre, depois de assim ter respondido a Parmênio, seu general, subiu ao templo e ofereceu sacrifícios a Deus conforme a orientação do sumo sacerdote, que lhe mostrou, na ocasião, o livro de Daniel, onde estava escrito que um príncipe da Grécia destruiria o império dos persas, e disse-lhe que não duvidava de que era dele de quem falava a profecia. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, com essa informação histórica de Flávio Josefo, podemos entender todo o pano de fundo de Daniel 8, né? Das profecias de Daniel, das conquistas dos impérios, ali no caso do bode indo ferir o carneiro. Agora alguém pode dizer: ué, mas Deus fala com ímpios? Deus dá sonho a ímpios? Alexandre o Grande não servia a Deus. Vamos ver que na Bíblia tem muitas informações sobre isso. Eu trouxe só algumas delas. Ímpios que Deus deu sonho. Rei Abimeleque, na época que tomou Sara para ser do seu harém, Deus deu um sonho a ele e mandou devolver. Antes até que ele tocasse em Sara, ele mandou devolver Sara para Abraão, porque ela tinha marido. Labão, também Deus deu um sonho, apareceu e dizendo para ele: não toque em Jacó, nem para bem nem para mal, não faça nada com Jacó. Está ali em Gênesis 31, 24. O primeiro ali do Abimeleque é Gênesis 20, versículo 3. O padeiro e o copeiro de Faraó, na época que José estava preso, eles tiveram sonhos junto na mesma noite, e José revelou os sonhos para eles. E o sonho se cumpriu à risca. Gênesis 40, versículo 8. Também o faraó teve sonhos com as vacas gordas e vacas magras no tempo de José. Gênesis 41, versículo 1. E Nabucodonosor, que teve o sonho da estátua, aquela estátua que fala todos os impérios até o fim dos tempos. Está relatado em Daniel capítulo 2. Então vemos que Deus é Deus. Deus não está numa caixinha em que a gente diz: não faça isso, Deus, você não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não, Deus fala com quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, porque Ele diz que
O mundo e a sua plenitude é dele, pertence a ele. Tudo pertence ao Senhor. Aqui é um encontro entre Alexandre e o sumo sacerdote Jadua. Alexandre se prostrando, se reverenciando, ao sumo sacerdote, que estava temeroso. Toda Jerusalém estava temerosa de que Alexandre iria destruí-la por completo. Mas Deus tem os seus trunfos, Deus tem o seu domínio sobre todas as coisas. Daniel 8:8 vai dizer, depois disso tudo, e o bode se engrandeceu sobremaneira. Aí a Grécia, cresceu muito, o reino da Grécia, virou um império mundial. Mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Então veja aqui, o grande chifre seria Alexandre o Grande, correto? Vão acompanhando aí. E no seu lugar subiram outros 4 também insígnes, para os 4 ventos do céu. Esse versículo está dizendo que o bode, que simboliza a Grécia, cresceria muito, conquistaria muitas nações. Porém, Alexandre o Grande, que é o grande chifre aqui, o único chifre do bode, ele seria quebrado na sua força. E a história nos diz que Alexandre morreu com 33 anos de idade, até no dia do seu aniversário. Ele, no auge da sua força, ele morreu. Alguns vão dizer que morreu na Índia, outros vão dizer que morreu envenenado, outros vão dizer que morreu com muitos vinhos, tomou 33 copos de vinho, tal. Tem várias histórias. Fato é que ele morreu no auge da sua força. Como diz aqui, aquele grande chifre foi quebrado, Na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. A profecia é exata. A queda do grande chifre. Após essa conquista, que a Grécia conquistou a Pérsia, Alexandre cresceu muito. Porém, no auge da sua vida, ele morreu. O grande chifre foi quebrado, como falamos há pouco. Em seu lugar, nasceram 4 outros chifres, que são ali a divisão do Império Grego. A história, mais uma vez, nos mostra isso. Seus 4 generais, cada um pegou e subdividiu toda a Grécia em 4 partes: norte, sul, leste, oeste. Aqui vemos um bode com seu chifre quebrado, que é Alexandre morto, e aqui um bode, que é a própria Grécia, com 4 outros chifres que nasceram no lugar dele. Seus 4 generais dividiram seu império, que é o do bode, entre si. Os nomes dos generais são Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Vamos ver agora as áreas para as quais cada um foi, Cada um pegou uma área do Império Grego, que era muito, muito grande. Então aqui Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, aqui o general Cassandro ficou pela área ali da Macedônia, da Grécia. O general Lisímaco ficou com a Síria, ali o norte, naquele lado do norte ali, pegando a Síria, Turquia, por ali. Aqui o general Seleuco já ficou aqui pela parte da Pérsia, toda essa área aqui também do norte. E aqui na área do sul ficou com Ptolomeu, que pega o Egito e outros países aqui abaixo. No meio disso tudo está aqui Jerusalém. Israel está aqui no meio dessa divisão toda. E desses imperadores, tem um que se chama Seleuco, que dele vai sair Antíoco Epifânio, que está escrito aqui o nome dele aqui, que ele foi também uma espécie de anticristo e foi muito ruim para Jerusalém, para Israel, no tempo do ano 168, 167 antes de Cristo até 165, 164 antes de Cristo. Foi o tempo em que ele invadiu Jerusalém. Ele ordenou que os sacerdotes judeus parassem com os sacrifícios que faziam no templo, de manhã e de tarde, como era o costume já há muitos anos. E ali ele sacrificou um animal imundo para os judeus no templo dos judeus, no templo de Deus, que era
além de ser um animal imundo, que é um porco, ele sacrificou uma fêmea, uma porca, porque os judeus só poderiam sacrificar animais machos para Deus. E aqui, para profanação, para ser algo bem profano, ele sacrificou uma porca, né? E isso profanou o templo. E isso é um tipo de anticristo, do que o anticristo no final de tudo fará, né? Ele não é o anticristo, mas apresentou ali muitas características que o anticristo fará no fim dos tempos. Bom, chegamos até aqui com essa história. Espero que você tenha entendido quem é o bode em Daniel 8, quem é o carneiro. Porém, essa história ainda não terminou. Ainda tem um desdobramento após isso, né? E falaremos disso em outros vídeos mais para frente. Peço que você deixe o seu like, peço que você se inscreva no canal, compartilhe, né, com muitos, e também peço que vocês se inscrevam no canal Maná Eterno, que tem outros temas que tratamos lá. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz a todos.